Iniciar gravação. Então, se você está vendo no YouTube, você está vendo a live que aconteceu um dia anterior. Então, você está vendo um vídeo que foi gravado numa live que eu fiz no Instagram. Vamos lá, pessoal. Vamos enviar para os amigos essa live, que tem muito conteúdo legal. Bora lá. E aí, rapaziada? Boa noite, pessoal. Bom, tá chegando bastante gente já. Vamos começar com o conteúdo, porque a ideia é a live de hoje ser um pouco mais breve. A intenção, como eu avisei anteriormente, só um momentinho que eu vou. Aí. Como eu havia avisado anteriormente, nós teremos 3 dias de live. Hoje, dia 18, segunda-feira, amanhã, terça e quarta, sendo que hoje vai ser um pouco mais breve e nós vamos falar sobre as habilidades ocultas que o analista de dados deve ter. Isso é uma habilidade, conhecimento que, entre aspas, é uma obrigação, mas dificilmente você vê alguém por aí ensinando. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar aqui. Você pode saber muito, ter muito conhecimento técnico sobre tudo que envolve dados, tecnologia, mas se você não tiver essas 3 habilidades, você vai demorar muito para crescer. Você vai crescer sim, mas você poderia crescer mais rápido do que você vai crescer com essas 3 habilidades e conhecimento que eu vou te passar aqui. Bom, só avisando, a frase do dia, se eu pudesse definir hoje em uma frase, ela seria: se a vida te der limões, faça limonada, porque hoje aconteceu muitos imprevistos para essa live não acontecer, e mesmo assim eu acabei fazendo aqui no Instagram, e eu vou aproveitar dela para deixar um conteúdo legal de perguntas e respostas aqui. Então, se você já quiser mandar essa pergunta, eu vou responder ao final da live. E também já estou gravando aqui para essa live ficar salva tanto no Instagram e no YouTube nos próximos dias. Então, você vai poder ver e rever esse conteúdo quando você quiser no YouTube. Bom, e o título da live é Análise de Dados, o Despertar do Gigante. O que é esse gigante? Você sabe o tanto que eu falo, o tanto que você deve ver por aí, o quanto que os dados têm poder de transformar um negócio, transformar uma carreira, transformar alguma empresa, porque hoje em dia milhões e milhões e milhões de dados são gerados a cada minuto. Então, só um momentinho. Por que tá pausado? Tá pausada a live aí, pessoal? Tem gente entrando, não tá pausado não. Ixi, vídeo ao vivo pausado. O vídeo ao vivo foi encerrado. Ixi, por que será? Caceta. Vou começar. Verificando conexão. Foi. Tá vendo? Tudo tá querendo acontecer para que não tudo tá acontecendo para que a situação da live não aconteça, mas estamos aí reforçando e continuo insistindo para que isso aconteça, porque é um conteúdo super importante. Então, voltamos.
Vamos lá, da onde que eu parei? Diariamente, hoje em dia, milhões e milhões e milhões de dados são gerados a cada minuto em todo lugar. No Twitter existem milhões e milhões e milhões de tweets que as pessoas fazem no Brasil e no mundo que isso pode gerar um dado, pode gerar um tipo de análise de dado que você pode tirar um proveito disso e tirar um insight de informação importante tanto para a sua vida pessoal quanto para o seu negócio. E em qualquer lugar, uma compra que você faz hoje na internet, se você tem noção de quantos dados você dispõe para o serviço das empresas para poder trabalhar com os seus dados e não só com os seus, mas também de milhares de pessoas e com isso gerar um padrão e poder ser analisado de uma forma que possa ser otimizado nos negócios, enfim. E esse tipo de dado é isso que é o gigante que eu quero falar, o despertar do gigante, é o despertar da consciência que a análise de dados é realmente importante, se não a habilidade fundamental para uma pessoa ter se ela quiser se dar bem em sua carreira. E é isso que nós vamos falar sobre isso hoje. Então, começando aqui, eu só vou transitar aqui de cena pro YouTube para ficar mais... Porque eu tenho material que eu preparei, que era para ser no YouTube, mas está no Instagram, e esse material eu estou apresentando no YouTube, então vai ficar disponível também para você ver com visual melhor também. Eu vou mandar também esse material como PDF no grupo do WhatsApp, então se você está lá, já aguarde que em breve eu vou mandar esse material. Nós temos aqui trabalho de análise de dados, é como se fosse um iceberg. Quando a gente está no iceberg, a gente vê só uma ponta, um pedaço pequenininho, mas a gente não sabe a dimensão que tem lá embaixo, que é a estrutura para essa ponta se manter firme. Então, o que as pessoas veem? Se você fala assim, eu trabalho com dados, sou analista de dados. As pessoas veem, nossa, ele trabalha com Excel, ele trabalha com gráficos, ele entrega resultados. Essa é a ponta do iceberg, mas ninguém vê a imensidão do que tem embaixo como base desse trabalho que você tem que fazer para ser a estrutura de todo esse resultado. Exatamente, a Lia está me ajudando aqui, está comentando, então quem não está no grupo ainda, clica no link da minha bio que você vai entrar no grupo do WhatsApp e vai ser informado de todos os conteúdos de materiais e próximas lives e tudo que a gente tem de material para te oferecer. Então, já aproveite e já entre no grupo. Mas não agora, porque agora você está assistindo a live, então faça isso depois. Então, no nosso iceberg, a gente tem 3 coisas que ficam na ponta do iceberg no topo. A primeira são gráficos, visual, que todo mundo acha que você sabe fazer, que é bonito, que você só faz isso. A segunda coisa é trabalhar com Excel, fazer cálculos e cruzamento, tratamento de dados. E a terceira coisa é entregar um resultado que é o final de tudo aquilo, é o objetivo que a gente quer fazer. E é essa que é a ponta do iceberg. Mas ninguém vê que você trabalha muito com análise exploratória, com networking, você trabalha muito com insights que gera de madrugada, que você está lá pensando, do nada pisca uma solução na sua cabeça, você tem que acordar e anotar aquilo lá. As linguagens que você tem que aprender e praticar, que é a linguagem Python, SQL, a linguagem DAX. Enfim, trabalhar com bancos de dados, fazer pesquisas e aprendizado contínuo. Quem trabalha com dados, é até legal comentar isso aqui, você nunca vai parar de aprender. Sempre, todos os dias, tem uma coisa nova e diferente que você não conhecia e você vai acabar aprendendo. Então, é legal você já ter isso na cabeça, que todos os dias você vai aprender uma coisa nova. Seja de uma pessoa que te ensinou, seja de pesquisa, de uma coisa que você vê na internet. Porque dados é tecnologia. E tecnologia está sendo avançada e evoluída a cada dia. E também ninguém vê quando você trabalha com reprovações e retrabalhos, quando você tem que testar e errar muito, para depois chegar numa solução que você acha que é ideal para aquele problema. Mas aí, de tudo isso, tem 3 coisas que eu queria citar, que é o que ninguém ensina, que eu tinha falado, que ninguém ensina, ninguém fala, e para trabalhar com dados é fundamental você ter esse conhecimento. A primeira, que é o networking, que é a capacidade de você criar relações e gerir relações, boas relações com pessoas que você acha que pode ser interessante para a sua carreira, para a sua vida. Então, isso é uma capacidade muito importante que você tem que ter, esse conhecimento, essa habilidade. A segunda é a criatividade, você ser capaz de resolver problemas de uma forma criativa, de uma forma fácil e rápida. E a terceira é a improvisação. Se você chegou de última hora, faltando 5 minutos, para você entregar alguma coisa e deu tudo errado, o que você vai fazer? Aí entra a capacidade de improvisar, que é
você mesmo assim entregar uma solução de forma rápida e sem ninguém perceber que deu errado. Então esse que é aí que está o X da questão, é você saber improvisar. E é sobre essas três coisas que a gente vai falar hoje. Então, começando pelo networking, que é, segundo o LinkedIn aqui, tem uma pesquisa que fala que networking é a ação de trabalhar sua rede de contatos, trocando informações relevantes com base na colaboração e ajuda mútua. Cheio de palavras difíceis, então eu vou explicar mais na prática, assim. Você tem no seu trabalho, você trabalha hoje em dia, você convive com muitas pessoas diariamente, todos os dias você vê 5, 10 pessoas, sejam pessoas que você passa e dá bom dia ou pessoas que você fala o tempo todo. Então, network é você saber gerir o contato e relacionamento que você tem com essas pessoas. Como que a gente faz isso? Eu vou te explicar o porquê é fundamental você ter esse network, mas como que a gente faz isso? É justamente, sendo um pouco clichê assim, mas transmitindo a gentileza para a pessoa. É incontável quantas vezes eu ajudei, fiquei horas e horas e horas ajudando pessoas sem me trazer nada em troca, e depois de anos e anos essa pessoa lembrou de mim por alguma oportunidade, e isso me ampliou o meu leque de possibilidades na minha carreira, que são imensuráveis. Então, é claro, todo lugar você tem que ser educado, tem que ser gentil, tem que ser bom com as pessoas, mas o network é você justamente ser interessado nas pessoas. Então, assim, tem uma frase que diz que você tem que seja interessante e não interesseiro. Então, as pessoas têm que ver algo de valor em você para elas poderem se aproximar de você. E como que a gente faz isso? A gente tem que conhecer cada vez mais pessoas, conhecer cada vez mais interesses em comum das pessoas para ter assuntos para se comunicar. Eu lembro uma vez que tem uma amiga minha de muito tempo que sempre quando ela precisava de alguma coisa que era mais técnico assim da área de dados, eu ajudava ela. E assim, eu ajudava porque eu gosto de ajudar, eu gosto desse relacionamento que eu tenho com as pessoas, e não era nada que eu não ia ganhar nada com isso. Eu entrava no computador aqui, ficava horas e horas e horas ajudando, gastando meu tempo, ajudando assim, sem ter interesse nenhum. E aí, essa amiga minha, hoje em dia ela me trouxe uma oportunidade que eu tenho até hoje, uma oportunidade de um trabalho que eu faço mensalmente, que consigo gerar aí uma renda extra mais ou menos de R$2.000, R$2.500, de um trabalho simples que eu faço mensalmente. Aliás, simples não, tem bastante coisa, mas você entendeu a capacidade de network? Então tem outras pessoas que eu faço, que eu sempre ajudei quando estavam precisando da minha ajuda, que eu estava disposto a ajudar sem nada em troca, somente falando, somente dispondo do meu tempo para ajudar as pessoas. E hoje em dia elas sempre lembram de mim quando precisam de algum trabalho que tem a ver com minha área, trabalho de dados. Então, essa questão do networking é muito importante para... Sim, ela está aqui, eu vi que ela entrou e está assistindo a live. E aí, de novo, para quem está entrando agora, tem aqui o íconezinho de perguntas e respostas. Se você tiver surgir alguma ideia de pergunta durante a live, por favor, mande aqui que no final eu vou responder elas. Então, para você ter um bom network com as pessoas, vou parar de falar essa palavra network, tá ficando já amassante, mas para você ter um bom relacionamento com as pessoas, você tem que conhecer bem elas, você tem que conhecer bem o que elas fazem, o que elas gostam, e ser interessante para elas e não somente interesseiro em ter o que elas podem oferecer. Beleza? E aí, falando de networking, a gente não pode deixar de citar o LinkedIn, que hoje em dia é a maior rede social de relacionamentos. LinkedIn é uma rede social, assim como você tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp. O LinkedIn é uma rede social, só que ela é mais voltada para o âmbito profissional. Então, eu não posso deixar de citar ele, porque o LinkedIn, para mim, foi a maior fonte de trabalhos e oportunidades que eu tive até hoje. Como é que a gente faz para usar o LinkedIn para gerar networking, gerar bons contatos? É lógico, primeiro você tem que ter um bom perfil, um perfil bem estruturado, com foto sua, com um texto legal na sua biografia, no seu resumo. E não somente usar o LinkedIn para
eu quero emprego, eu tô no LinkedIn, tô buscando emprego, mando mensagem para as pessoas, olha, tô buscando uma oportunidade, vi que você é gerente de tal área, o que você acha de me dar oportunidade? Não, nada disso. O LinkedIn, diferente do Facebook e do Instagram, você pode sim adicionar pessoas que você nunca viu na vida. No Instagram e no Facebook a gente tem o costume de adicionar e pedir para seguir. E seguir é uma pessoa que eu lembro que eu vi ela em algum momento, eu acho que eu conheço, mas no LinkedIn não. Você pode adicionar, criar conexões com pessoas de qualquer estado, não tem regra para isso, de qualquer lugar. E aí, não tem problema em você não conhecer a pessoa e a pessoa não te conhecer. Se você viu o perfil dela, achou que pode ser interessante aonde ela trabalha, o que ela faz, se conecte com ela, não tem nenhum problema. E se a pessoa aceitar a sua conexão, não tem nenhum problema em você mandar mensagem e falar: oi João, oi Júlio, eu vi que você trabalha com dados e eu achei interessante o seu perfil. Obrigado por aceitar a minha conexão. Eu somente adicionei para poder acompanhar você e aprender um pouquinho mais com você. Muito obrigado. Pronto, isso é o suficiente para você criar uma conexão, essa pessoa saber que você existe e lembrar de você em qualquer momento. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu trabalhava com uma pessoa que era terceirizada, um fornecedor. Eu ligava para ela quando precisava de alguma ajuda. E aí depois ela saiu daquela empresa lá, eu saí também da empresa que eu trabalhava, e eu encontrei ela no LinkedIn. Ela me adicionou e falou: oi, Júlio, lembra de mim e tal? Eu te achei aqui e tal, só tô te seguindo porque eu sei que você trabalha com dados e você tem um conteúdo legal aqui, então se você tiver alguma coisa para me passar para poder aprender também mais sobre o que você faz, por favor me indique, só isso. Daí eu comecei a falar com ela, teve uma conversa e tudo mais, que a gente teve bastante troca de conteúdos, mas depois surgiu uma oportunidade que tinha mais a ver com ela e comigo. Eu fui lá, lembrei dela na hora e passei para ela. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, networking abre muitas portas e é importante você ter isso na mente, que você não pode dizer não para nenhuma pessoa. Seja bem aberto, seja bem gentil em ajudar, em criar conexões e relações de verdade. Aí, infelizmente, aqui no Instagram não vai dar para mostrar, mas vamos ver se tem como mostrar. Eu acho que não. Não vai. Aliás, tem sim. Aqui eu deixei um print de várias pessoas que me chamam no LinkedIn para oferecendo oportunidades, oferecendo vagas que infelizmente eu não posso absorver elas, então eu tenho que recusar, mas são pessoas que me chamam devido ao network que eu tenho, contato que eu tenho com as pessoas, e elas acabam me chamando, oferecendo emprego, oferecendo oportunidade, e eu 100% das vezes eu não consigo aceitar e tenho que indicar para uma outra pessoa que eu conheço, algum outro amigo, alguém que é da área também. Só um momentinho que deu. Tá travando aqui na meu suporte pro celular. Aí. Então, tem 2, 3 páginas aqui de material que você pode ver depois no YouTube. E eu vou te mostrar sobre como que as pessoas me chamam, como que as pessoas me mandam vagas. E isso é uma coisa muito importante, tudo devido aos relacionamentos e ao network. E também amigos que me chamam, que me conhecem de longa data, que eles me chamam no WhatsApp e falam: olha, Júlio, lembrei de você, tem essa oportunidade aqui, você quer fazer um freela de 2 dias, 3 dias, você tem tempo para fazer? Às vezes eu tenho, às vezes não, mas isso tudo mostra a importância de ter bons relacionamentos com as pessoas. E aí, vamos falar agora sobre o segundo ponto, que é a criatividade. Então, a criatividade ela é uma das habilidades interpessoais mais procuradas no mundo hoje. Então, não adianta só um analista de dados, um profissional de dados, trabalhar com ser analítico. Então, ele precisa ser também muito criativo. E sim, o mercado está muito aquecido nessa área. Realmente, ainda dizem que dados é o novo petróleo, dados é um mercado, um mar de oportunidades que ainda há muito a ser explorado, muito a ser cavado. E sim, esse mercado está totalmente aquecido e principalmente no Brasil faltam profissionais qualificados, as empresas buscam e imploram para profissionais serem contratados por ela. Eu tenho experiências de oportunidades absurdas que me oferecem de empresas para trabalhar, porque realmente
tem poucos profissionais qualificados no Brasil. E se você começar agora, independente da sua idade, você consegue dominar com total exatidão e ser uma das pessoas a entrar nesse mercado que está totalmente aquecido. Só dando um adendo aqui, eu já vi pessoas de 25 anos, que não sou eu no caso, também tenho 25 anos, mas eu já vi pessoas de 25 anos assumindo cargos de gerente na área de dados, gerente de tecnologia, que em empresas atuais têm o termo de tech lead, que são líderes na área de tecnologia. E dentro dessa equipe de tecnologia de dados, tem pessoas de 40 anos, 30 anos, mais velhos que ela, mas tem que ser subordinado e reportar essa pessoa de 25 anos, um jovem de 25 anos, que já é gerente e gestor de uma área de dados. Então, para você ver como idade, nesse caso, não importa. Só um momentinho que eu vou posicionar de novo aqui o celular. Aí. Para você ver. Aí, voltamos, perdão. Para você ver como idade é somente um número na área de dados, tecnologia em geral. Então, independente da sua idade, se você começar a estudar, a trabalhar, a focar e ter muita dedicação em estudo e aprendizado, não importa a sua idade, quantos anos você tem, você consegue assumir cargos e altas posições em qualquer lugar do Brasil e quiçá do mundo, né? Porque hoje em dia, principalmente depois da... Ixi, parou? Parou de novo? Não sei, ele parou. Tá bom. Mas eu voltei aqui. Ô, saco. Ai, vou mexer nesse celular. Tá bom, vai, vamos lá. Pessoal, tá me ouvindo? Alô, alô, pessoal, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Pessoal? Vou recomeçar. Eu encerrei, comecei de novo. Sim, estamos ao vivo de novo. Se você está vendo no YouTube, então, sabendo que uma live, quando nós temos alguns problemas, geralmente acontece. Então, se você quiser cortar essa parte adiantada do vídeo, são partes que eu estou reconectando. Então, peço desculpa já e voltamos aqui. E agora, tenho certeza que não vai ter mais nenhuma interferência. Vamos aqui até o fim nessa live aqui. Vou só esperar o pessoal voltar. Que eu até me perdi onde eu estava. Mas vamos lá. Onde é que eu estava? Ah, beleza, eu estava falando da idade, né? Que eu já vi pessoas de 25 anos, 26 anos assumindo cargos altos de gerente, de gestor da área de dados, ganhando salários absurdos que antigamente pessoas de 40, 50 anos não conseguiam ganhar. E hoje já é possível através da devida tecnologia e a grande dedicação que as pessoas têm com dados. Então, voltando ao assunto agora, nós já falamos sobre networking, agora vamos falar sobre criatividade, que é um ponto bem importante que você deve ter. E aí, não basta somente ser um profissional analítico, você tem que ser criativo também. É um ponto bem importante. Então, para você ser criativo, é claro, você precisa... por que ser criativo, na verdade, né? Ser criativo te torna uma pessoa capaz de solucionar problemas de forma mais rápida e é uma pessoa capaz de pensar mais rápido para solucionar um problema. Então, quando vem uma demanda para você, antes de você começar a trabalhar, você vai pensar, você vai ativar a parte criativa do seu cérebro e ver como a forma mais rápida e mais
mais econômica de solucionar esse problema. Afinal de contas, um profissional de dados nada mais é do que o solucionador de problemas. As pessoas te contratam e te chamam porque elas têm algum problema para ser resolvido e você tem que resolver isso. Então, a criatividade ela é muito envolvida nessa parte de solucionar problemas. Mas como que eu consigo ser uma pessoa criativa? Eu confesso que eu, assim, pessoalmente, eu não sou muito criativo, eu poderia ser mais, eu preciso ser mais, mas a criatividade, ela é muito importante. Então, como que a gente consegue ser uma pessoa mais criativa? A gente precisa começar a saber e conhecer um pouco de tudo. Sei lá, se você sabe sobre conteúdo de geografia, matemática, inglês, esses conteúdos básicos de ensino fundamental, se você sabe pelo menos um pouco disso, você já é considerado uma pessoa um pouco mais criativa, porque na hora de você solucionar algum problema, você vai lá no seu cérebro, você vai buscar internamente, rapidamente, essas questões que você já conhece, para tentar ver se tem alguma ligação rápida com um problema que você está lidando. Então você precisa sempre conhecer tudo. Se surgir uma coisa interessante na TV, você está assistindo Fantástico, aparecer uma reportagem que você não conhece, não entende nada daquilo, é muito legal você pesquisar sobre aquilo, pesquisar mais a fundo, ser mais interesseiro nessas questões, nesses assuntos, de diversas áreas, diversidade em geral. Então isso te torna uma pessoa criativa. E exatamente, Lia, nós somos sempre solucionadores de problemas, é para isso que a gente trabalha. As empresas nos contratam para ser alguém que soluciona um problema de forma rápida, de forma econômica, de forma simples. Então, é por isso que nós temos que ter criatividade para isso. Outro ponto importante que você tem que fazer também para se tornar mais criativo é questionar tudo. Então, surgiu alguma coisa para você que você não entende, não deixe isso passar. Questione. Se você não sabe como questionar, pergunte para alguém. Pergunte se alguém conhece, alguém sabe. Sei lá, pergunta para sua mãe. Você já ouviu falar de tal coisa? O que será que é? Se a sua mãe não souber, vai atrás de alguém que saiba. Então, sempre tem que questionar tudo que acontecer. Se você vê um número na sua frente que você não entende, questione. Pergunte para quem te mandou, olha, o que significa esse número? Mas o que de fato quer dizer isso? E se fosse assim? Então, isso aos poucos vai te deixando uma pessoa mais criativa, porque você vai tomando conhecimento de bastante coisas. E também, no terceiro ponto, que é pesquisar fontes diferentes de informação. A gente sabe que, hoje em dia, nós estamos lidando muito com fake news, né? Esse é um assunto do momento, assunto do redação do Enem, não sei de que ano que foi, mas foi sobre fake news. E você confiar somente em uma fonte de informação, saiu uma notícia no jornal, se você confiar somente nessa notícia, você vai acabar sendo uma pessoa alienada, porque essa notícia ela pode ser verdadeira, mas ela pode ter uma conotação que às vezes ela quer simplesmente te convencer de que aquilo é uma verdade 100%, e na verdade nem sempre uma verdade é uma verdade absoluta. Aliás, nada na vida, eu estou lendo um livro que diz isso, que nada na vida é uma verdade absoluta. Sempre tem outros pontos de vista, sempre tem outras formas de enxergar e de pensar sobre algo. Então, não existe verdade absoluta no fato. Então, é legal você saber disso e sempre buscar diferentes fontes de informação. Isso é uma coisa muito importante que vai te deixar uma pessoa mais criativa para poder solucionar problemas de forma rápida, de forma eficaz, de forma econômica e de forma simples. Beleza? E aí, o terceiro e talvez o último ponto que nós vamos falar aqui, que você precisa ter também a capacidade de improvisar. É lógico que vamos pensar num ciclo aqui, numa bola de neve que vai se juntando. Se você for uma pessoa boa em networking, você vai acabar conhecendo bastante pessoas, conhecendo bastante assuntos em geral, vai se tornando uma pessoa criativa. E sendo criativo, você vai ter mais capacidade de improvisar. O que é improvisar? É você agir rápido e dar a volta por cima de uma forma rápida. Então, aconteceu um problema aqui, eu tenho que apresentar esses dados daqui 5 minutos, mas houve um problema, eles estão errados. O que eu vou fazer? Eu vou improvisar. Que é o caso que aconteceu hoje, inclusive. Então, eu estava em casa, lá em Araçoiaba, e estava começando a dar quedas de energia esporadicamente. De 5 minutos, caía energia, e eu tinha que apresentar live hoje à noite. O que eu fiz? Eu vim aqui para Sorocaba, na casa da minha namorada, onde que eu sei que não vou ter problemas de energia, e onde eu poderia apresentar a live. Então, já tive uma ação rápida de improviso. Então,
Se fosse contar no melhor dos cenários, eu estaria em casa, na melhor internet, na melhor situação, mas eu improvisei. O importante é entregar o resultado de forma rápida e eficaz, independente de como que você faz para chegar até esse resultado. E aí o segundo ponto que aconteceu, que essa live era para ser no YouTube, mas devido àquilo que eu mostrei para você nos stories anteriores, como eu mostrei para você nos meus stories anteriores, a live acabou tendo que ser no Instagram, porque no YouTube tive que ativar e levaria 24 horas, ou seja, 24 horas só até amanhã. Então só amanhã que nós vamos poder começar a live no YouTube. Então essa foi uma questão que me ajudou a improvisar, a trazer essa solução, independente do que eu fiz antes. A gente está aqui na live, estamos falando do mesmo conteúdo, e é isso que importa. A capacidade de improvisar é a capacidade de agir rápido e pensar em soluções, ideias rápidas para poder entregar o resultado, independente do que você faça. E aqui, na apresentação que eu vou mandar no conteúdo que era para estar no YouTube, a Lia está falando aqui e é verdade. Nós temos aqui que eu coloquei... Ixi, tá me ouvindo? Alô? Parei, travei. Nós temos aqui o nosso querido, famoso e finado Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, quem não conhece, foi um guitarrista da época dos anos 70, se eu não me engano, 1970. E ele foi um guitarrista super conhecido porque ele era bom, além de ser bom, ele conseguia improvisar solos e solos que ninguém conseguia repetir. Saco, parou de novo. Parou? Voltou? Alô? Não, mas já encerrei. Parei. Voltei. Fecha. Voltei. Tô voltando. Ai, ai. A vida é triste. Se a vida te der limões, faça limonadas. A capacidade de improvisar é justamente isso. A live está caindo algumas vezes. Não entendi o motivo até agora. Só cliquei para virar a câmera para mostrar a apresentação. Mas caiu. E quem está no YouTube agora não deve estar entendendo nada. Mas isso está acontecendo porque são imprevistos e coisas que acontecem que nós não temos o controle, infelizmente. Mas acabam acontecendo. E a live tá caindo algumas vezes, mas no YouTube vai estar o conteúdo completo. Tô citando de novo. E aí, por a live estar caindo, as perguntas que você tinha feito, eu tava recebendo notificação aqui, eu perdi. Então, peço por favor você refaça as perguntas aqui no ícone de perguntas que eu vou responder daqui a pouco. E nós estamos acabando a live, eu prometo, estamos indo pro fim. Essa live eu falei que seria mais curta e de fato ela vai ser porque amanhã e quarta vai ser um conteúdo mais denso, mais prático. Então, já que estão chegando pessoas aqui, vamos voltar para o nosso querido assunto, nosso último assunto, que é uma habilidade interpessoal que você deve ter, que é a capacidade de improvisar. O que é essa capacidade de improvisar? Deixa eu clicar na caixinha de perguntas para ver se não ficou salva. Não tem nada aqui. Perdi mesmo. Então, se você fez alguma pergunta antes, por favor, faça de novo. Peço sua... Esqueci que eu pedi, mas enfim. Faça de novo a pergunta aqui embaixo, mas que eu vou responder. O meu perfil no LinkedIn, eu vou mandar, se você estiver no grupo do WhatsApp, eu vou mandar no grupo do WhatsApp depois para você. Aliás, network é isso. Você pode se conectar comigo, eu posso me conectar com você e nós temos um relacionamento saudável, mútuo, onde nós vamos trocar conhecimentos de um para o outro. Então, essa é a questão, é o fundamento do network, é poder se relacionar, trocar conhecimentos, trocar informações. Então, se você não está no meu grupo do WhatsApp ainda, clique no meu link na bio, que você vai preencher o formulário, depois você é direcionado automaticamente para o WhatsApp. E lá nós vamos enviar tanto o material que eu estou apresentando aqui no YouTube, quanto
o meu perfil, meu perfil do LinkedIn, onde você pode se conectar comigo, ver as coisas que eu posto lá, ver o meu bio e tudo mais. Então, é aí que está o fundamento também no network. E aí vamos voltar a falar sobre o último assunto, que é sobre improvisação. Que é, nós estamos falando já de capacidade de pensar e agir rápido e solucionar problemas de forma eficaz, independente se você fez de uma forma diferente, que não é 100% correta, mas no fim de tudo você entregou o resultado. Então, deixa eu pensar em algum exemplo. Enquanto eu vou pensando, eu vou mostrar para vocês. Eu vou tentar virar a câmera aqui de novo. Aliás, eu não vou virar, eu vou virar o celular, só para nunca não ter nenhum problema. Esse aqui é o Jimi Hendrix, que está na imagem aqui que eu coloquei. Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, ele foi um guitarrista espetacular dos anos 1970, 60, se eu não me engano. Ele era... Não vou mexer mais nada. Ele era um guitarrista muito bom e ele ficou muito famoso, muito conhecido, além pela habilidade dele de tocar guitarra, claro. Ele era um guitarrista que ele era muito capaz de improvisar solos que depois ninguém conseguia reproduzir e imitar ele nos solos que ele fez. Nem ele mesmo, porque ele conseguia improvisar e no fim deixar tudo bonito, harmonioso, como um músico deve ter, né? Então, ele era um guitarrista muito bom no que ele fazia, no tocar guitarra, mas ele era muito conhecido pela improvisação. Então, por isso coloquei ele como exemplo, como referência aqui. Jimi Hendrix é nossa referência em improvisação. Ele era muito bom. Então, nós temos aqui 3 assuntos, 3 temas que nós temos que... 3 habilidades interpessoais. É claro, além de habilidades técnicas e práticas que nós temos que ter. Saber network, ter criatividade e saber improvisar vai te dar o norte, vai fazer você crescer na sua carreira de uma forma muito mais rápida do que o comum. Você pode crescer a carreira sem nada disso, sem network, ser uma pessoa fechada, ser uma pessoa que não gosta de relacionamento com ninguém. Você pode crescer e dar certo e ter sucesso no que você almeja, sim. Mas talvez seja um pouco mais lento se você for uma pessoa que busca ter relacionamento com pessoas, que busca ser mais criativa, que busca solucionar problemas de forma rápida e eficaz. Então, você vai ser mais conhecido por isso. Então, é isso que eu queria deixar para você aqui. E aí, é claro, para ter improvisação, você precisa também ter experiência. Quanto mais experiência nós temos, mais nós conseguimos pensar em problemas que nós já passamos por eles e solucionar de forma mais rápida. Então, a improvisação também nada mais é do que um acúmulo de habilidades mais experiência que, conforme nós vamos crescendo e absorvendo e evoluindo, nós vamos passando por diversas situações e elas vão nos trazendo essa possibilidade de solucionar problemas. Então, a experiência você não pode fazer nada para obter, a não ser o tempo e trabalhar bastante com o tempo, que com o tempo você vai ter bastante experiência. E aí, mais um outro conteúdo agora que eu queria deixar para você. Eu queria que você, aliás, respondesse aqui. Você acha que é melhor, na área de dados, você ser generalista ou especialista? Comente aqui nos comentários aqui. Você prefere ser generalista, que saiba um pouco de tudo, ou especialista, que é especialista somente em uma coisa? O que você acha que é melhor? Me responda aqui que eu vou te explicar o que é melhor e por quê. Que daí eu vou te dar argumentos que vai ter base nessa minha resposta. Então, você acha que é melhor ser uma pessoa que saiba resolver um pouco de tudo, não sabe muito de cada coisa, mas sabe um pouco de tudo? Uma pessoa que é especialista, que foca naquele assunto e sabe só sobre aquele assunto, mas sabe muito bem? Vamos lá, generalista, especialista, generalista. Bom, na área de dados, eu concordo com quem está falando especialista, porque tem aquela frase lá, né? Quem sabe um pouco de tudo, no fim não sabe nada. Alguma frase assim. Mas, enfim, na área de dados, nós precisamos, sim, ser generalistas e não especialistas. Porque, assim, o especialista, ele é o melhor no que ele faz. Se alguém tiver algum problema em consertar uma lâmpada, em trocar uma lâmpada, ela vai lembrar logo daquela pessoa que é especialista, que é o ótimo em trocar a lâmpada, troque rapidinho, em segundos. Por exemplo, na área de dados, a mesma coisa. Se uma pessoa é especialista em machine learning, aprendizado de máquina,
Se tiver alguém que tem um problema com isso, vai lembrar logo de cara nessa pessoa que é especialista em Machine Learning. É lógico, é óbvio, isso aí é muito bom ser. Mas ele é focado somente nesse assunto. Se tiver qualquer problema em qualquer outro assunto, ele nunca mais vai ser lembrado. Ele só vai ser lembrado quando tiver problema somente nesse assunto. E aí que entra o generalista, que ele não tem total domínio sobre tudo. Ele sabe o básico de cada coisa, mas ele sempre vai saber o caminho a seguir, como procurar, como desenvolver melhor para poder buscar essas soluções. Então, na área de dados, você precisa ser uma pessoa generalista. Tem um livro que eu comprei, eu ainda não comecei a ler ele, mas o título do livro é o seguinte: Por que generalistas vencem em mundo de especialistas? É justamente isso. Porque o generalista, ele sabe, ele não precisa saber, você não precisa saber tudo sobre tudo. Você não precisa saber o profundo sobre tudo. Você precisa saber pelo menos o básico, porque surgiu um problema de machine learning, putz, eu não sei como que faz para depois criar um modelo, criar um algoritmo, mas eu sei pesquisar, eu sei como resolver esse problema. Então, eu vou aos poucos, aos poucos, na prática mesmo, me desenvolvendo, e eu sei o caminho a seguir para poder chegar naquela solução. Então, o generalista, ele vai ser lembrado em todos os problemas, mesmo ele não sabendo profundamente, mas ele vai saber entregar uma solução de forma eficaz, ele vai saber aonde procurar, onde pesquisar, onde procurar a solução, ele vai saber o caminho que tem que seguir para chegar nessa solução. Então é por isso que eu digo, seja generalista e não especialista. Procure sempre saber um pouco de tudo, que isso também vai te trazer mais habilidades na questão de criatividade que nós estávamos falando anteriormente, mas também vai te trazer facilidade para resolver todo e qualquer problema. Então pense sempre no geral e não no específico. Seja generalista e não especialista. E aí, vamos falar para a questão que é o que todo mundo quer saber. Vou começar a responder algumas perguntas, porque eu tenho certeza que tem uma pergunta aqui que deve falar sobre isso. Tenho certeza. Aí, uma pessoa aqui perguntou aqui, eu tinha perguntado quanto eu consigo, deixa eu ver se consigo, aí, eu tinha perguntado quanto eu consigo estar ganhando no mercado, acho que é isso, tá cortando aqui, mas enfim, esse é o assunto que todo mundo, semana passada eu postei lá que consegui entregar uma solução, que é juntar dois sistemas, o Power BI com o Google Data Studio, que é unir o útil ao agradável, que para mim, eu nunca tinha conseguido fazer isso na vida. Eu pesquisei como fazer, não tinha nenhum fórum, nada que explicasse como fazer isso. E eu consegui fazer na prática, na marra, no tentativa e erro, e no fim deu certo. E para mim foi um motivo de satisfação muito grande, porque é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer e eu consegui fazer. Então, eu postei isso e depois logo uma pessoa respondeu: nossa, quanto que uma pessoa que sabe fazer isso ganha mais ou menos? E aí que entra o motivo de curiosidade de todo mundo, né? Quanto que é a renda mensal, qual que é o salário mensal de uma pessoa que trabalha com dados, sendo ela iniciante, sendo ela avançado, ou sênior, ou consultor, enfim. Quanto que ganha isso? E aí nós chegamos aqui nesse assunto que é o que todo mundo gostaria de saber. E sim, é uma área que precisa de muita pesquisa. Se você não pesquisar todos os dias sobre qualquer assunto, você sempre vai ver no seu mundinho que você aprendeu há 10 anos atrás, mas não está evoluindo. Então, pesquisar faz parte do trabalho de analista de dados. Você tem que pesquisar e aprender todos os dias sobre coisas novas. E aí, voltando a pergunta principal que nós estamos falando aqui, que é quanto ganha um analista de dados. Eu fui atrás das perguntas e fui pesquisar em 3 fontes diferentes. A primeira é o vagas.com, que é um site de vagas, um site onde você pode cadastrar seu currículo e a empresa pode te buscar também, assim como o LinkedIn, mas é específico para vagas. E aí ele me respondeu assim: os salários foram calculados com base nos valores informados pelos candidatos. E aí, o nível de experiência. Quanto mais experiência você tem, você vai ganhando mais como analista de dados. E é isso que o vagas.com está me dizendo aqui. Então, o salário inicial, isso aqui eu imagino que seja como CLT e não como PJ. Aliás, tem essas diferenças, tá? Você trabalhando como analista de dados ou na área de dados em geral, assim, sendo cientista de dados, sendo engenheiro de dados, arquiteto de dados ou analista de BI, você tem sim
essas duas opções porque há muita oportunidade para ambas opções, trabalhando como de forma registrada, carteira registrada em CLT, ou como prestador de serviço em forma PJ. Você emite nossa nota fiscal todos os meses e assim você vai. Há muita oportunidade para as ambas opções. E aí aqui como um CLT, você pode começar ganhando, se você tiver um nível básico, começando na forma júnior assim, o salário inicial aqui é de R$2.000, o salário mediano, que você já me acompanha há um bom tempo, você sabe a diferença estatística do que é mediano e do que é médio. Aqui está dizendo, o salário mediano é de R$3.094 por mês, e o salário máximo aqui para quem trabalha na lista de dados como registrado é R$4.888. Isso aqui é uma média de todas as pessoas que responderam, então esse aqui é o máximo, R$4.800, R$5.000, trabalhando como CLT. Isso é o que vagas.com me diz. O que o Glassdoor, que também é um outro site de pesquisas e referências de vagas e profissionais, enfim, e que ele nos diz sobre salário de analista de dados, quanto que ganha em média. O salário médio que ele está nos dizendo aqui, com base em 519 pessoas que responderam seus salários, então, com base em 519 salários, a média é R$4.148 de um analista de dados, que ele ganha como de forma de contratação de CLT. E aí, o salário mais alto que ele encontrou nessas respostas foi de R$8.000, ou seja, tem pessoas que ganham R$8.000 trabalhando de forma registrada em CLT como analista de dados. Isso aqui, analista de dados é uma forma geral também, pode ser um analista de BI, um analista de Data Lake, analista de Data Viz, então é de uma forma geral. E aí, essa última tela que eu coloquei aqui, que é do Infomoney, que é um outro site de portal de notícias mais voltado para a área financeira, para a área tecnológica. Ele nos diz aqui, analistas de dados têm salário de até R$12.500 e vagas de sobra. Isso eu posso concordar. Assim, vagas de sobra para analista de dados, que para mim, como eu te mostrei, se você for ver no YouTube depois, se você está vendo no YouTube agora, eu mostrei nos slides anteriores o tanto de vagas que chegam para mim, até mim, pessoas me chamando para trabalhar, e eu não tenho condições nenhuma de aceitar. Sim, tem vagas de sobra, e o salário pode chegar até R$12.500, sim, eu só posso te garantir. Depende muito do tanto que você pode aprender, da sua capacidade de aprender. Quanto mais rápido, melhor, você tem mais conhecimento e mais capacidade de absorver novos problemas e novas demandas. E depende muito do seu desempenho em sua experiência. Né? Você trabalhou 1 ano em uma empresa, e nesse ano você se desenvolveu muito, capaz de pular etapas e chegar, depois desse ano, numa nova empresa em uma demanda específica maior. Então, depende muito da sua capacidade de aprender e capacidade de se desenvolver. Como eu falei, eu já vi pessoas de 25 anos assumindo cargo de liderança, de gestor de área, com salário. O salário, infelizmente, dessa pessoa eu não tive conhecimento, mas eu imagino que deve ser mais ou menos essa média. E aonde ele tinha pessoas abaixo dele, da mesma equipe, que tinham 30, 40 anos. Então, 25 anos de idade não é somente um número nesse caso. Idade não importa para quem trabalha com dados. Aliás, a média de profissionais de dados é uma média de público jovem. Então, se você está vendo essa live, se você tem interesse em entrar na área de dados, você, independente da sua idade, você pode começar. Ele tem muito tempo para você aprender, se desenvolver. E é claro, salário aqui, estou falando salário porque eu sei que é um assunto de muito interesse de todo mundo. Mas, além de ter um salário interessante, você precisa gostar muito de trabalhar com dados, porque é um trabalho, às vezes, enjoativo, às vezes entediante. Às vezes você pode ficar de saco cheio, às vezes pode te dar certo desânimo. Então, se você não gostar tanto desse trabalho, é lógico que é um trabalho que tem muitas oportunidades, tanto financeiras quanto culturais. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas. Eu acho que o auge que eu cheguei de trabalhar foi para Apple, que é a empresa do iPhone. Sim, eu trabalhei com eles. E aí, oportunidades culturais de falar outras línguas, de conhecer pessoas novas, culturas novas. Quem trabalha com dados, você tem esse hábito de falar muito com pessoas lá do Oriente Médio, lá da Índia, do Oriente Médio, não sei se é a Índia, mas enfim, pessoal da Ásia. Então é legal que você conhece pessoas diferentes. Então
isso vai ampliando essa rede de contatos também. Então isso é muito interessante. E aí, estamos chegando ao fim da nossa live e aí eu vou responder algumas perguntas aqui. A primeira que foi do salário, que acabamos de responder. A segunda é, tem um jeito de treinar análise de dados? Sim, tem jeito. Isso aqui eu vou falar muito amanhã, na live de amanhã, mas eu já vou te informar e adiantar que tem um site chamado Kaggle. Eu vou escrever aqui, ó, Kaggle. Kaggle. Aí, publiquei aqui no meu comentário. Procura no Google, pesquisa o nome desse site, Kaggle, que você vai encontrar o nome desse site. Esse site, ele é um site da comunidade, onde tem muitas pessoas que vão lá e fazem pesquisas, empresas que fazem pesquisa e depois publicam esses dados nesse Kaggle, onde você pode baixar essa base de dados e trabalhar neles, treinar essa análise de dados. Inclusive, a nossa live de amanhã vai ser de uma base de dados que eu baixei do Kaggle, que é muito interessante. E aí, vamos lá, mais pergunta do comentário. Precisa ser comunicativo para trabalhar com dados? Bom, é como eu falei, não é obrigatório, mas sendo comunicativo você vai ter mais, você vai crescer mais rápido, né? Você pode ser uma pessoa introvertida. Aliás, trabalhar com dados é aí que tá o pulo do gato, né? É aí que tá o X da questão. Quem trabalha com dados, tecnologia e programação em geral tem meio que, por naturalidade, ser uma pessoa mais fechada, mais introvertida. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com programação, são ótimos programadores, são ótimos profissionais de tecnologia, mas têm dificuldade em se relacionar, isso é normal. Porque você fica 24 horas por dia focado nos seus códigos lá, não tem tempo para conversar, não tem tempo para nada, e você cada vez mais vai se fechando. E aí trabalhar com dados entra para tentar quebrar essa linha, essa barreira de ser introvertido. Então, naturalmente você é uma pessoa que acaba falando com muitas pessoas, as pessoas acabam te chamando, te perguntando, pedindo para você fazer tais coisas. Então, você não precisa ser comunicativo, mas você vai precisar ter bastante relacionamentos com pessoas diferentes. Então, aí que está a diferença. Então, trabalhar com dados, se você for uma pessoa comunicativa e extrovertida, você vai ter mais vantagem nisso, você vai conseguir se dar melhor. Que mais? Deixa eu ver mais perguntas. Caiu o celular. Como fazer para o LinkedIn ficar mais atrativo para os recrutadores? É também uma ótima pergunta. Eu fiz, quando eu estava iniciando minha carreira, eu fiz um curso de LinkedIn, um curso meio que básico, mas onde eu pude aprender bastante coisas, que isso com certeza me ajudou em grandes oportunidades. Como eu falei no começo, o LinkedIn é uma ferramenta de uma rede social, só que diferente do Facebook e do Instagram, você pode se conectar com pessoas que você nunca nem sequer ouviu o nome na vida. Então essa que é a diferença. E aí, como deixar o LinkedIn melhor e mais atrativo para os recrutadores? Lógico, você tem várias regras, vários truques que eu posso explicar um dia. Aliás, o curso que vai ser lançado amanhã, vai ter uma aula bônus que é totalmente específico para LinkedIn. Mas enfim, você precisa ter o seu resumo lá, o seu resumo que fala o que diz sobre você. Ali não é espaço para você colocar seu currículo, para você falar de uma forma quadrada, assim, vamos dizer, de uma forma enjoativa, como se fosse um currículo. Ali é espaço para você contar a sua história. E não história somente profissional, história pessoal. Olá, meu nome é Júlio e tal, tenho 25 anos, eu gosto muito dos meus cachorros, sei lá. Aí aquele é o espaço que as pessoas vão antes de te adicionar, elas vão entrar no seu LinkedIn e vão ver a sua história para ver se você tem uma ligação cultural com a empresa que pode te contratar. Então ali é um espaço bem interessante para você deixar seu LinkedIn cada vez melhor. Eu vou mandar o meu LinkedIn, como eu falei, no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, já é o momento de você clicar no link da bio e entrar lá. Eu vou mandar o meu perfil do LinkedIn e alguns conteúdos de referência também para você esqueci como fala essa palavra em português, mas para você melhorar seu LinkedIn. Vamos melhorar, vai. Mas não era essa palavra. Que mais?
Qual foi o maior desafio que eu já enfrentei como analista de dados? Nossa, essa pergunta me pegou de surpresa, porque qual foi o maior desafio? Cara, eu acho que foi quando eu tive que apresentar uma reunião que eu não sabia de muita coisa. Quem fez o trabalho de dados foi uma outra pessoa parceira minha no trabalho. Eu tive que apresentar essa reunião sem ter muito tempo de estudar os dados. E aí, tive que apresentar para o pessoal lá de fora. Então, foi um desafio bem. Tipo assim, aí que entra a questão de improviso, né? Então, eu sabia um pouquinho sobre o negócio, sabia um pouquinho sobre os dados, mas não sabia o resultado geral. E aí, foi um desafio muito grande eu conseguir dar conta de apresentar em outra língua, em outro idioma, e ter êxito nisso, né? As pessoas gostarem. Eu acho que esse não foi o maior desafio, mas foi o que eu me lembrei agora. Com certeza teve outros, eu posso lembrar depois e postar aqui depois para você. Mas eu acho que de modo geral o conteúdo que eu queria passar era isso hoje. E amanhã nós vamos começar, como eu disse, eu baixei duas bases de dados do Kaggle e eu queria que você me ajudasse a escolher qual que nós vamos trabalhar amanhã. Amanhã o trabalho vai ser muito mais na prática, muito mais sobre e muito mais na prática e muito mais sobre. Deixa eu voltar aqui para minha. Aí. Amanhã o trabalho vai ser muito mais sobre tratamento, análise exploratória de dados, criação de dashboards, visualização em site de dados. Vai ser amanhã e quarta-feira, 2 dias focados especialmente nisso. E amanhã sim vai ser no YouTube, se Deus quiser e nada der errado, vai ser no YouTube. Então eu baixei duas bases de dados. Eu queria que você me ajudasse a escolher. Não sei se tem como fazer enquete aqui na live. Tem como fazer enquete? Não, não tem. Mas enfim, a primeira base de dados que eu baixei lá é a base de dados que vai nos ajudar a tirar insights e analisar sobre as reações das vacinas de cada fabricante. Então nós temos, sei lá, 5, 10 fabricantes e nós temos dados de registros enormes lá, sei lá, 1000 dados de pessoas de gênero diferentes, idades diferentes, que tiveram reações diferentes, e a gente vai conseguir descobrir de tudo isso qual que é o resultado geral de qual fabricante dá mais reação específica, se dá mais reação em homem e mulher, se o homem tem X idades em média que dá mais reação, qual é o maior tipo de reação, o que acontece. Esse é a base de dados 1. E a base de dados 2, que é uma base de dados que ela consegue nos dar resultados de pessoas de tipo sanguíneo, se tem a glicose alterada ou não, se é homem, se é mulher, e assim descobrir se a pessoa vai ter, tem tendência a ter problemas no coração, problemas cardíacos, heart disease, esqueci uma palavra que significa isso, mas conseguir prever e ver a tendência do tipo se a pessoa, conforme nos dados que ela nos mostra, se ela tem tendência a ter problemas cardiovasculares e ter problemas futuros com isso. Então, nós temos a base de dados 1, que é sobre vacinas, e a base de dados 2, que é sobre problemas do coração. Eu vou postar nos stories, você vai me responder na enquete, e aí com isso eu vou saber qual é melhor para a gente trabalhar amanhã, e nós vamos conseguir visualizar dados, tirar insights bem legais sobre isso, independente de qual seja. Então, por favor, me responda que nós vamos trabalhar com isso amanhã. Então, pessoal, encerramos por aqui a nossa live. Eu agradeço muito, estou muito mais aliviado agora que estamos chegando ao fim. Consegui dar tudo certo, consegui passar tudo que eu queria passar de assunto e de temas aqui. Amanhã, como eu falei, vai ser muito mais na prática e você vai poder aprender muito mais sobre trabalho de análise de dados, como que é o dia a dia. E eu agradeço muito você por estar aqui nessa... 1 hora, vai dar 1 hora certinho. Daqui 1 minuto vai dar 1 hora. Então, agradeço muito pelo seu tempo aqui dedicado nessa live. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E vamos seguir, vamos até amanhã. Beleza? Beijo e abraço. Opa, tem que encerrar no YouTube também. Encerraram no YouTube. Falou, pessoal do YouTube.